E eu tô falando tudo isso porque eu vi uma brasileira falando sobre o lugar lá e eu fiquei com uma cara de, gente, tá reclamando exatamente da proposta do lugar. Se você tivesse pesquisado um pouquinho só, você já ia perceber que não era o lugar pra você. E aí você não fica lá, né, falando mal e estressando e passando pra frente, sabe? Deixando outras pessoas também um pouco preocupadas de, meu Deus, não vai ter luz, não vai ter internet, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E aí galera, como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, tenho esse canal com a minha irmã Camila e recentemente eu fiz uma viagem pro Uruguai com a minha mãe. Já fiz alguns vídeos no canal sobre a viagem, falei sobre a primeira parada que foi Punta del Diablo, falei sobre minhas primeiras impressões, fiz um vídeo sobre compras e também comentava sobre alguns incentivos que o país dá pros turistas e também expliquei mais ou menos como funcionava o tax free lá. Se você quer saber o meu roteiro, eu fiz um post pro nosso blog que eu conto exatamente qual foi meu roteiro, quais os lugares eu fiquei, quais lugares eu recomendo que vocês fiquem. Aliás, no mês de março eu fiz 3 posts pro blog sobre o Uruguai, então se você tá interessado nesse destino, vai lá. Vou postar alguns outros depois também. E nesse vídeo eu vou falar sobre a segunda e a terceira parada, que foi Cabo Polonio e La Paloma. São duas cidades também da costa do Uruguai, são bem conhecidas, quase todos os roteiros que você vê na internet tem essas cidades, e eu queria muito ir, principalmente pra Cabo Polonio, porque eu já tinha lido sobre no nosso próprio blog, a Camila já tinha falado sobre, mas também depois que a Camila me falou sobre esse lugar, eu fui pesquisar e realmente era um lugar que eu queria muito ir. E La Paloma, na verdade, eu não conhecia muito sobre, mas foi uma das cidades que eu mais gostei. A primeira com certeza foi Punta del Diablo, mas Paloma tá lá entre os top 3 ou 4. Cabo Polonio não é bem uma cidade, na verdade é um povoado bem pequeno. Em poucos minutos você consegue conhecer tudo lá, a parte turística pelo menos, né? A parte que tem os restaurantes, os hotéis, as lojinhas. Tem bastante coisa de produtos naturais, veganos, artesanato. Isso é muito legal de ver lá, bastante coisa mesmo. E apesar de ser pequena essa parte turística, tem bastante coisa pra explorar lá em Cabo Polonio. Tem várias praias, você pode fazer várias caminhadas, também tem um farol muito grande, assim como várias outras cidades do Uruguai. Tem um farol que você pode visitar. Se você gosta de observar animais, tem bastante ave, tem bastante também leões marinhos e lobos marinhos. Aliás, uma das coisas que os turistas mais fazem lá é exatamente isso, observar esses animais, os lobos e os leões marinhos, porque eles estão bem perto. Você consegue ver claramente eles em grupo, brincando, brigando, gritando, e é um dos pontos altos de Cabo Polonio. Mas também tem outras coisas, como por exemplo o céu estrelado, porque lá, não sei se vocês sabem, mas lá não tem luz elétrica do governo. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso já já. Eu e minha mãe, a gente veio por esse caminho aqui, daí vai pelo mar, mais ou menos, né? E aí chegamos na loberia, que é aqui onde estão os lobos marinhos. E logo aqui tá o farol. A gente vai lá visitar depois, o caminho é por aqui. Mas primeiro vamos ver os animaizinhos. Então, eu já vi esses bichinhos e sei que eles estão perto só pelo cheiro. O cheiro deles é bem forte, bem característico. Mas eu assim, adoro ver. Ó, tá lá já. Parece uma pedra isso assim. Só tem 2 ali ou só tem um? Só tô vendo um. Que tá assim que nem a TT, igual uma foca. Ai, que lindo! Cabo Polonio também é um parque nacional, tem várias dunas e, como eu falei, vários animais, então eles protegem bastante esse local. E pra vocês terem uma ideia, ninguém pode entrar de carro em Cabo Polonio, você tem que deixar o carro no estacionamento, na entrada do parque, e aí você paga os caminhões que eles têm lá do próprio parque pra poder chegar no povoado. Chegando lá, você explora tudo a pé mesmo, não tem estradas, na verdade tudo é de areia, tudo é muito natural, tem bastante vegetação, não tem necessidade nenhuma de moto ou de bicicleta, nada disso. Andando dá pra fazer tudo mesmo. Da entrada até o povoado são mais ou menos 40 minutos e agora no verão tinha esses caminhões de hora em hora, mas durante o inverno eu acho que não são os mesmos horários. Se vocês forem no inverno, vocês têm que pesquisar no site do próprio parque ou então ir lá na entrada do parque mesmo pra saber. Depois de uns dias em Punta del Diablo, eu e minha mãe a gente veio aqui pra Cabo Polonio, que é um parque nacional. É um pouco mais difícil de chegar, mas bem tranquilo. A gente pegou um ônibus de Punta del Diablo
pra cá foi 1h e pouco, 1h10, 1h30. E depois disso você tem que pegar um caminhãozinho que... Como que explica aquele caminhãozinho, mãe? Ah, tem várias cadeirinhas. E aí eles vão pelo meio da praia mesmo, até o centrinho daqui. O centrinho, por sinal, é muito bonitinho. Eu gostei bastante, achei muito lindo aqui. Ainda bem que agora tá meio nublado, porque tá bem quente. A gente, acho que eu já falei em outros vídeos, né? Mas a gente veio no verão, que é alta temporada, então faz bastante calor. Mais um detalhe que a água é gelada, então eu surfei esses dias aí em Punta del Diablo e tive que usar roupinha especial pra não passar muito frio, né? Como eu falei, não tem rede elétrica do governo, mas todos os hotéis e restaurantes têm gerador ou placa solar, então você não fica sem energia. Muitos lugares têm água quente, também tem internet, Wi-Fi, dá pra você carregar suas coisas tranquilamente. Tá longe de ser o fim do mundo, tá longe de ser super isolado. Você, se for lá, você não vai ficar incomunicável do mundo, mas lá é conhecido como um dos lugares mais isolados do Uruguai. E assim como todos os lugares turísticos, Cabo Polônio também tá crescendo muito, nos últimos anos cresceu muito. Se você vê publicações ou vídeos de alguns anos atrás, muita gente vai falar sobre a dificuldade de você pagar com cartão de crédito, você precisar de dinheiro vivo, ou então de você não ter água quente, não ter muito acesso à energia elétrica. Mas de uns anos pra cá, sim, as coisas estão mudando. Agora que eu fui, eu quase não usei dinheiro, eu paguei tudo com cartão de crédito ou por PayPal. E muita gente também falava sobre a falta de caixa eletrônico, você ia precisar tirar dinheiro da cidade anterior que você tava, que normalmente era Punta del Diablo, né? Mas agora sim tem um caixa eletrônico bem na entrada do parque. Antes de você pegar os caminhões, você pode tirar dinheiro, e isso ajuda bastante os turistas, né? Basicamente quase todos os lugares a gente paga muito com cartão, então poder pagar com cartão lá é uma coisa muito boa para as pessoas que estão turistando. Mas ainda assim eu acho que o lugar não perdeu o seu charme de ser um lugar mais isolado, mais natureza. Eu tive a sensação que é um lugar que ainda não é super visitado, que não é aquela coisa lotada que a gente vê em alguns lugares. Parecia que não era tão turístico assim, apesar de sim ser muito turístico. Lá eu realmente senti uma sensação muito boa de estar desconectada do mundo, um lugar sem carros, sem muita gente, sem muita luz até. E justamente por não ter muita luz é que lá você pode ver o céu super estrelado. Quando o céu tá limpo, você consegue ver muitas estrelas, muito mais do que quando você tá vendo numa cidade. Uma das coisas que eu e a mãe a gente queria fazer era observar o céu lá. A gente fez isso uma noite, ficamos apaixonadas, era lindo de ver, era muito incrível de ver. Apesar dos hotéis terem luz à noite, nas ruas é completamente diferente, realmente não tem nenhuma luz e você precisa usar a lanterna pra ficar andando por lá. Eu confesso que eu não fiquei andando muito por lá, apesar de ser um lugar muito tranquilo, que parecia muito tranquilo, que eu me senti muito segura. Eu acho que nós mulheres, a gente tem que tomar cuidado em qualquer lugar do mundo, inclusive nesses lugares mais tranquilos. Então eu e minha mãe, a gente só deu uma voltinha pra comer alguma coisa e depois a gente já voltou pro hotel. A gente não ficou andando, perambulando pelo lugar. Aposto que tem bastante gente que já fez isso, que foi até a praia e nada aconteceu, e ia falar que é super tranquilo, mas eu sinceramente prefiro não fazer esse tipo de coisa, principalmente quando eu tô com a minha mãe, porque eu acho que não faz muito sentido e eu prefiro estar em segurança. E também quando a gente passava uma ruazinha principal lá, alguns caras ficavam falando com a gente e realmente me deu um pouco de medo, fiquei um pouco desconfortável. Mas assim, não aconteceu nada demais, e se eu tivesse com um homem eu estaria andando pra lá e pra cá, eu acho, mas como são duas mulheres eu prefiro não arriscar. A maioria das pessoas vão pra Cabo Polônio só pra ficar um dia, pra passar o dia, não pra dormir lá, e muita gente fica hospedada em Punta del Diablo e faz bate-volta pra Cabo Polônio, porque a distância entre as duas cidades é mais ou menos 1h10 minutos. Uma coisa muito importante de lá é que a maioria dos lugares são muito simples, tanto os restaurantes quanto os hotéis. Tem um que é um pouco mais luxuoso, digamos assim, mas também não é tão mais luxuoso assim, mas não é um local de luxo, é realmente algo mais natureza, mais simples, e eu acho que essa é a proposta do lugar mesmo, de ser uma coisa simples. E eu queria deixar isso muito claro, porque eu acho que às vezes as pessoas olham alguns lugares e falam: ah, eu quero ter essa experiência, eu quero me conectar mais com a natureza, eu quero ir para um lugar mais isolado, mas não sabe pra onde tá indo, não tem ideia pra onde tá indo e não pesquisa nada sobre. E aí quando chega lá, leva um susto, assim, de meu Deus, como assim eu tô num lugar que a internet não funciona, que talvez não tenha luz, que talvez eu tenha que tomar banho de água gelada, num lugar que tenha muita areia no hotel. E se você for ler, se você for pesquisar e pensar, é natural que tenha areia pra todos os lugares, porque lá as ruas todas são de areia e tem muitas dunas e muito vento. Então é claro que as coisas ficam sujas de areia o tempo todo. E é claro também que vai ter vários animais, alguns mosquitos,
requisitos. E eu entendo completamente também, eu já fui pra alguns lugares sem pesquisar direito. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha internet boa, que era de alguma forma diferente, e eu fiquei um pouco irritada e comecei a reclamar. Mas logo eu já me corrigi na minha própria cabeça. Eu falei, gente, calma lá, não dá pra reclamar tanto assim. Olha onde você tá, olha ao redor onde você tá. Talvez se você tivesse pesquisado um pouco mais, você não ia estar passando por isso, você não ia estar sofrendo, você não ia estar decepcionada, entre aspas. E eu tô falando isso porque eu vi uma brasileira quando a gente chegou falando que eu não vou passar num lugar que não tem luz, que não tem isso, que não tem aquilo. E você fica pensando, cara, é a proposta do lugar. As pessoas vêm pra cá por causa disso. E eu não tô falando sobre Cabo Polônio só, tô falando em modo geral mesmo. Eu acho que é bem importante a gente pesquisar pra onde a gente tá indo e ter noção pra onde a gente tá indo, pra gente não sofrer mesmo e pra gente não falar mal dos outros lugares de forma desnecessária e ver se realmente o lugar combina com a gente, se a gente vai se divertir, se a gente vai gostar ou se a gente só vai se estressar com o lugar. A gente não precisa ir onde todo mundo tá indo, a gente não precisa seguir aqueles roteiros que todo mundo faz na internet, a gente não precisa ir onde o nosso amigo foi e amou. Tem diferentes tipos de turismo e graças a Deus, porque daí a gente pode escolher o que mais combina com a gente, o que a gente acha que vai gostar mais, o que a gente acha que vai se divertir mais. E aí você não fica lá, né, falando mal e estressando e passando pra frente, sabe? Deixando outras pessoas também um pouco preocupadas de, meu Deus, não vai ter luz, não vai ter internet, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E na verdade não é tudo isso, não é todo esse perrengue que as pessoas falam, pelo menos não mais. E por isso que eu parei um pouquinho pra falar sobre isso no vídeo, porque eu acho que é uma coisa importante pra gente falar, né? Eu acho que as coisas na internet, nas redes sociais, agora tem tanto lugar que virou moda, virou hype, e aí as pessoas ficam com vontade de ir, mas às vezes não tem nada a ver com elas. E às vezes é um lugar que nem é tão legal assim, mas realmente virou hype e todo mundo vai, e aí quando chega lá todo mundo decepcionado. Eu acho muito importante pesquisar, e Cabo Polônio é um dos lugares que vale a pena pesquisar. Você é um tipo de pessoa que não liga pra luxo, gosta realmente de natureza, gosta de surfar, gosta de observar animais, gosta de ficar só na praia também. É um ótimo lugar, mas como eu falei, não é pra todo mundo. E uma coisa que realmente é verdade é que lá a comida e o hotel é bem mais caro que outros lugares. Aliás, eu paguei mais caro em Cabo Polônio do que eu paguei em Punta del Oeste, que é um local que as pessoas falam que já é muito caro, que é caríssimo. Mas se você for pensar, são princípios básicos, né? E Punta del Oeste tem muito hotel, muito restaurante, então você pode escolher qual cabe melhor no seu bolso. Agora em Cabo Polônio não. Tem poucos hotéis, poucos restaurantes e tem bastante demanda, então os preços acabam subindo mesmo. E também tem outras dificuldades lá, né? Não ter energia elétrica, você precisar 40 minutos pra chegar lá de caminhãozinho. Acho que tudo isso acaba, assim, influenciando que as coisas estejam mais caras lá do que outros lugares que são cidades bem maiores e mais fáceis de chegar às coisas. Eu acho que é normal, não que eu tenha gostado de pagar mais caro, mas se eu escolhi ir pra lá, eu tenho que pagar o preço das coisas, dos serviços e aceitar, né? E bom, a principal coisa que você faz em Cabo Polônio realmente é descansar, aproveitar a praia, surfar se você surfa, observar os lobos e os leões marinhos. Eu e a minha mãe, a gente foi 2 vezes lá. Pode visitar o farol também, não tá aberto todos os dias, mas você pode visitar. E, aliás, uma coisa bem importante é que a gente foi no final de semana até segunda-feira. Sábado e domingo tava bem cheio, tudo muito vivo, aberto, mas chegou segunda-feira, basicamente todos os restaurantes e todas as lojas estavam fechadas. E também outra coisa é que algumas lojas só abrem no fim da tarde, algumas só abrem antes do almoço. Enfim, tem vários horários diferentes lá e você tem que saber disso também, quando as lojas estão abertas, quando estão fechadas. Eu recomendo 100% que você vá no final de semana, porque parece que segunda-feira já tava fechado. Não sei nos outros dias da semana, não tava lá pra ver, mas foi assim quando eu tava lá. E outra coisa também é que no verão é uma coisa e no inverno e nas outras estações é outra. Então talvez você vá lá e tenha pouquíssimos restaurantes abertos no inverno, por exemplo. Logo depois de Cabo Polônio, a gente pegou um ônibus pra La Paloma, que é uma cidade que fica a 1 hora mais ou menos de lá. Assim como as outras cidades, também é bastante pequeno, mas bem maior do que Cabo Polônio, por exemplo. São mais ou menos 5.000, 4.000 habitantes. E durante o verão, na alta temporada, chega a 30.000 pessoas que são os visitantes, né, os turistas. Eu e minha mãe, a gente ficou hospedada muito perto da rodoviária. Como eu falei, a gente foi de ônibus, então esse era o nosso ponto principal, que a gente estivesse num lugar bem avaliado e perto da rodoviária. Esse hostel foi um achado, minha mãe que achou, na verdade. E a gente pegou um quarto privado no hostel. Era muito bem localizado, tava perto da rua principal, perto de supermercado, como eu falei, perto da rodoviária também, perto de 3 praias muito maravilhosas, perto de várias lojinhas, então realmente a localização é perfeita. Além disso, a limpeza era maravilhosa. Minha mãe virginiana ficou chocada como tudo era muito limpo, muito cheiroso, e foi uma das melhores hospedagens que a gente teve no Uruguai. As outras também foram muito boas, mas esse foi excepcional. Eu vou deixar o link pra vocês aí embaixo. Eu não fiz parceria com eles, não é uma publicidade, realmente eu gostei muito, então não poderia deixar de falar bem pra vocês. E quando a gente chegou, a gente foi muito bem recebida, a gente fez o check-in, eles deram um tour pra gente no hostel, tinha cozinha, tinha uma parte também que era meio jardim, a recepção tinha um bar, era realmente muito bonito.
eu gostei bastante, a minha mãe também. E uma das primeiras coisas que o dono falou é se eu queria surfar, se eu queria fazer uma aula de surf, e eu falei que sim, eu queria fazer. A aula é feita com ele mesmo, com o Matias, e foi uma das melhores aulas que eu já fiz na vida, sem exagero, eu realmente gostei muito. Se você nunca fez aula de surf, eu vou falar mais ou menos como é. É que são todas muito parecidas, mas a aula dele tinha algumas diferenças que eu gostei muito. No começo eles te explicam um pouco sobre o mar, sobre a correnteza, sobre o surf de modo geral, é como se fosse uma parte mais teórica, uma conversa mesmo, e depois eles fazem exercícios pra aquecer, pra alongar antes de entrar na água, e depois de alongar eles mostram como tem que subir na prancha. Você tenta subir na prancha, mostra pra ele se você tá fazendo certo ou não e já vai pra água. No caso do Matias, primeiro que a conversa dele foi muito mais do que simplesmente explicar sobre correnteza, sobre medidas de segurança, que todos eles fazem. Ele mostrava tanta paixão pelo surf que era possível ver assim de longe. E parecia que realmente ele queria passar isso pra você, que ele queria que você também se apaixonasse e continuasse surfando pra sempre. Eu não sei se esse é o objetivo dele, mas realmente foi o sentimento que eu tive. E sempre com muito cuidado, falando sobre as questões da segurança também. E todas as ondas durante a aula, ele ficava mais animado do que eu, mais emocionado do que eu. E eu tô falando isso porque eu já fiz algumas aulas de surf que o instrutor simplesmente era tipo, tá, vou te empurrar aqui. E aí nem olhava se você tava fazendo certo ou não, nem olhava se você tinha pegado a onda ou não. A única coisa que eles estão pensando é você tirar uma foto, terminar o trabalho deles e pronto, tchau. Mas não era o caso do Matias, dava pra ver, obviamente, que era o trabalho dele, mas ele realmente queria me ensinar, realmente tava feliz, ensinando mais alguém sobre algo que ele gosta muito. E uma coisa que ele fez que nunca fizeram comigo antes é que antes mesmo de me ensinar a subir na prancha, ele falou que queria ver se eu remava bem ou não. A gente terminou de fazer o aquecimento, ele falou, tá, vamos entrar na água, eu vou ver se você sabe remar, se você tá fazendo tudo certo, se você não estiver fazendo certo, eu vou falar pra você o que você tem que fazer pra melhorar, e a gente vai remar por um tempo, até eu ver se você tá remando ok. Quando eu achar que você tá remando bem, a gente volta e começa a aula pra te ensinar a subir a prancha, e depois a gente vai voltar pra água e pegar umas ondas. E eu acho que tá certíssimo, porque realmente, pra mim, eu não sei muito sobre surf, mas remar eu acho que é uma das partes principais. Já é meio caminho andado pra você conseguir pegar onda e você conseguir também não ficar lá tomando caldo lá. E eu sei que vocês devem estar pensando, meu Deus, mais uma aula, você já fez tantas aulas, quantas aulas você vai fazer? É que eu realmente acho que uma aula não é suficiente, 2 aulas não é suficiente. Eu quero ter alguém que olhe o que eu tô fazendo, que me fale o que eu tenho que melhorar, que fale, olha, você tá fazendo isso certo, isso errado, eu vi que você colocou o pé aqui, tá errado, faça desse jeito. E você não vai aprender a surfar em 1 ou 2 aulas. No máximo você vai conseguir subir na prancha algumas vezes, cair algumas vezes, mas eu pelo menos queria realmente aprender a surfar. E eu não acho produtivo eu pegar uma prancha e ir lá pro mar sem saber nem o que eu tô fazendo. E nada melhor do que ter alguém que tem muita experiência e sabe exatamente o que você tá errando, sabe? E eu penso muito no yoga. No yoga eu faço às vezes aula presencial e às vezes eu faço aula online. Quando eu faço online, eu acho que é muito bom também. Eu gosto de fazer online porque daí você não precisa marcar horário nenhum, você pode fazer igual eu fiz ontem às 11 da noite, não tem problema. Tá lá gravada a aula, você faz, tá tudo certo. Mas quando você tá numa aula presencial e tem um instrutor lá, ele vai falar pra você, olha, você tá com dificuldade aqui? Faz assim que vai ser melhor pra você. Faz assim que a postura vai funcionar da mesma forma. Vai ter os mesmos efeitos, vai ter os mesmos benefícios do que se você fizesse desse jeito. Olha, eu acho que você tem que subir um pouquinho mais, eu acho que você tem que fazer isso diferente. Claro que quando tem um instrutor, uma pessoa profissional, uma pessoa que sabe o que tá fazendo, que sabe o que você tá errando, é muito melhor mesmo. E pro surf mais ainda, porque o surf tem muitas coisas envolvidas pra você poder realmente surfar. No yoga, mesmo que você faça coisas erradas, você ainda consegue fazer yoga. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente fica meio perdido. Nossa, eu tô fazendo certo, tô fazendo errado? Enquanto você tá fazendo em casa, tá fazendo sozinho, realmente você não sabe se tá certo ou não, você não sabe se tá na postura certa ou não. E eu não vou de fazer em casa por causa disso, mas com certeza fazer com alguém é muito melhor, muito mais produtivo. E além da aula de surf, eu também turistei bastante. Eu e minha mãe, a gente pegou um ônibus turístico que lá em La Paloma é grátis. Eles têm um ônibus, igual sabe aqueles vermelhos que tem em todos os lugares. Já fiz em Cartagena, já fiz em Londres, já fiz em Buenos Aires também. Aliás, Londres? Acho que Londres eu não fiz
não. Tô perdida. Eu fiz em Cartagena com certeza e Buenos Aires com certeza. E são ônibus que te levam pra várias paradas, os pontos turísticos principais da cidade. E eu acho que funciona só no verão. Começou faz pouco tempo, acho que foi esse ano ainda, em 2024. É grátis, tem um funcionário que te explica várias coisas sobre a cidade, sobre as praias. Também a gente passou pelo porto e por uma lagoa linda, maravilhosa, que eu nunca vi uma lagoa tão grande quanto aquela. E bom, pra resumir, eu passei dias maravilhosos em La Paloma e também em Cabo Polônio. Eu amei muito lá. Minha mãe também. A gente, aliás, amou o Uruguai, eu já falei isso em outro vídeo. E gostei muito de ver também nos comentários que bastante gente gostou do Uruguai, bastante gente teve uma experiência tão positiva quanto a minha. Muita gente falou que também teve essa sensação que as pessoas são simpáticas, que tratam muito bem as pessoas, que tratam muito bem os turistas. E também tiveram alguns comentários de alguns uruguaios falando que eles estavam muito felizes que eu tinha gostado do país deles, o que eu achei mais fofo ainda. Muito obrigada pra todo mundo que comentou e contou a sua própria experiência. Obrigada também pelos uruguaios que comentaram no último vídeo. Eu ainda vou fazer vídeo sobre Punta del Oeste, Colônia de Sacramento e também Montevidéu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, ManchaiBR. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.